Mesmo já aposentado há mais de 13 anos, David Beckham ainda é um dos principais nomes do futebol. Desde a sua época jovem ali, quando ele começou no Manchester United, começou a se destacar justamente pela sua qualidade de passe, pelas suas faltas absurdas e grandes golaços de fora da área. Com a junção do seu ótimo futebol, de estar em uma grande equipe como o Manchester United e também por ser um jogador muito bonito, considerado por todos, Beckham começou a chamar a atenção também para as marcas e fazer grandes publicidades. Inclusive, isso foi um quesito que o próprio treinador dele, quem praticamente foi um pai para ele, Sir Alex Ferguson, implicava com David, justamente porque Ferguson acreditava que ele fazendo tantas propagandas e estando tão envolvido como uma estrela, atrapalharia ele jogar futebol e ter um desempenho bom com sua equipe. Sir Alex Ferguson preocupava muito com a carreira de David e achava que essa vida de celebridade podia acabar com sua carreira tão promissora. Mas a grande verdade é que foi muito pelo contrário. David nunca deixou com que os holofotes tomassem conta de sua carreira. Apesar de ser um jogador que sempre fez muitas publicidades, que sempre esteve no meio dos famosos, principalmente quando casou-se também com Vitória, que era da mídia, que era cantora, isso fez com que cada vez mais ficasse evidente essa vida de glamour e fama, mas ele nunca permitiu com que esse status atrapalhasse a sua carreira. Muito pelo contrário, sempre buscou jogar um futebol de muita qualidade e sempre se doou dentro de campo. Apesar de ser uma estrela, muitos dos seus companheiros de equipe sempre relataram que ele nunca teve problema com ego. Ele fazia o que deveria ser feito. Se precisasse jogar um pouco mais recuado e se sacrificando, ele fazia sem questionamentos. Se era necessário jogar muito mais avançado e tentando marcar gols, ele fazia também com ainda mais prazer. Muitos companheiros dizem que Beckham nunca foi de reclamar, muito pelo contrário, ele sempre foi de se entregar de corpo e alma, seja pelo clube que ele estivesse. E é muito por isso que, na minha opinião, cara, apesar dele ser uma grande estrela e ter, obviamente, um nome muito aclamado até hoje, pra mim, quando se fala em termos de futebol jogado, eu ainda acho ele muito subestimado. Pra mim, parece que as pessoas se lembram muito mais dele como esse grande artista, como esse grande famoso, como essa grande celebridade do mundo da bola, do que de fato ali como um jogador incrível. E, cara, o Beckham foi sensacional demais. Por onde ele passou, seja pelo United, pelo Real Madrid, jogando também na MLS, jogando no Milan, cara, ele foi implacável, ele jogava muito, tinha uma qualidade que era de outro mundo, isso na minha opinião e pelo que pouco do que eu vi. Os números de Beckham foram extraordinários. Em sua carreira ele jogou 724 jogos, marcou 127 gols e distribuiu 226 assistências. O futebol da época que Beckham jogava era muito diferente. E se você for olhar para o estilo de jogo dele, por mais que hoje é muito comum que jogadores tenham ali na fase de mais de 300 gols, 400 gols, cara, o Beckham dentro de campo, ele direcionava justamente a forma e ditava o ritmo do jogo para o seu clube. Dentre os seus principais títulos, Beckham foi 6 vezes campeão da Premier League na temporada 95-96, 96-97, 98-99, 99-2000, 2000-2001, 2002 e 2003 pelo Manchester United. Foi também o vencedor da Champions League de 98-99, jogando um futebol de muita qualidade, depois de ter sido expulso e de ser praticamente ali excomungado pelos torcedores da Inglaterra. Ele conquistou aquela Champions colocando o time ali no bolso e jogando pra cima. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando só sobre esse momento onde o cara foi escorraçado por geral. Além dos incríveis títulos, além de muitos golaços, o cara era considerado um gênio dentro de campo. A forma com que ele conduzia a bola, transformava o jogo, era incrível. Seus grandes lançamentos e passes muito precisos era algo que chamava a atenção do mundo inteiro. E o que falar das suas batidas de falta, era uma qualidade incrível e que não tinha pra ninguém.
Meus amigos, cara, eu particularmente sou fã demais de David Beckham. Hoje o cara já tá aposentado, obviamente, já aposentou em 2013 pelo Paris Saint-Germain. Mas assim, sempre foi um jogador que me chamou muito a atenção. Eu infelizmente não vi tanto dele como eu gostaria, até porque, pô, sou de 2003, então no auge dele mesmo eu não tava nem pensando em existir. E quando ele tava ali na época que eu já era criança, foi quando ele já tava começando a decair. Não decaiu tanto, mas obviamente não era a mesma coisa, cara. Eu sempre fui fã desse cara, sempre vi vídeos, sempre vi lances, busquei procurar saber da história do cara e sempre me chamou muita atenção. Conversando com pessoas também que obviamente viram e acompanharam de perto, assim, assistindo e acompanhando, falam também que ele é muito mais lembrado justamente pelo glamour da fama, pelo glamour de ser o cara bonitão, de, pô, ser o cara pinta, que fecha com muitas marcas, do que pelo grande futebol que ele sempre apresentou. Esse cara é um cara que jogou muito e não à toa é reconhecido onde vai, no Milan quando foi emprestado, e é uma pauta para vídeo que eu quero fazer aqui, quando ele teve que ser emprestado pro Milan justamente para conseguir jogar pela seleção da Inglaterra. É pauta de vídeo, eu vou fazer esse vídeo, esperem só. Mas cara, sempre que ele jogou, seja pelo United, seja pelo próprio Real Madrid, pelo Paris Saint-Germain, pelo Milan, no La Galaxy também jogou muito. O cara se doava dentro de campo, queria jogar futebol e sempre foi o grande amor da vida do David. Ele fala isso no documentário. E se você nunca assistiu, cara, o documentário do David Beckham na Netflix, te convido a assistir. Nem tô sendo pago pra isso, mas tá ligado, é Netflix, faz a boi pra nós. Brincadeiras à parte, cara, muito sensacional, vai lá e assiste. Tamo junto, um forte abraço, comenta a sua opinião sobre esse vídeo. Você pode estar assistindo outros que vão estar passando na tela já já. Tamo junto, um forte abraço, um beijão pra você, valeu, fui.